Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre a SAF do Sport e a SAF do Santa Cruz. Qual será que dos dois vale mais, tanto em relação, por exemplo, no atual momento, quanto pegando também em relação ao patrimônio do clube e tudo mais. Inclusive teve até um ranking que um portal trouxe listando os clubes mais valiosos do país e obviamente os dois aparecem dentre os 30 clubes mais valiosos. Qual que é esse valor hoje, como que seria a minha avaliação nesse quesito e também em relação ao planejamento de cada uma das equipes em relação à SAF para os próximos meses. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do esporte, do Santa, para chegarmos aqui a 15 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Inclusive deixa aqui embaixo qual que é o seu time que você torce e a sua cidade. Vamos contar aqui quem que teve mais comentários. Meu nome é Danilo, moro em Recife, sou torcedor do esporte ou Santa Cruz. Você deixa aqui embaixo. No próximo vídeo eu trago aqui o resultado para vocês. Então bora aqui para o conteúdo. Bom, então quero começar falando primeiramente sobre essa questão envolvendo o Grupo City, que na minha opinião foi bom para todo mundo aqui no Brasil e principalmente para o futebol nordestino, né? Como assim, Gustavo? Onde então o Grupo City comprou 90% da SAF do Bahia por um valor próximo então aí de R$1 bilhão, tá? Aí ó, prometeu pagar R$1 bilhão, cerca de 199 milhões de dólares, que inclui então esse dinheiro para pagar dívidas, comprar jogadores e investir na sua infraestrutura. E assim, por que eu acho interessante? Porque a partir do momento, por exemplo, que o Grupo City compra o Bahia por R$1 bilhão, automaticamente, por exemplo, o torcedor do Vitória não vai aceitar, por exemplo, uma negociação muito inferior a essa. O Vitória vai ser vendido por 400 milhões. Então quer dizer que sua marca vale 2 vezes menos que o rival? Não faz sentido. Então já é um motivo para o Vitória começar a negociação pedindo R$1 bilhão. Da mesma forma, por exemplo, o Sport, que tem uma rivalidade também com o Bahia, enfim. Você pode ir lá e comparar, por exemplo, o tamanho da torcida, o tamanho da história, e aí você vai lá e coloca, se o Bahia foi vendido por R$1 bilhão, eu, por exemplo, do Sport, ou até o próprio Santa Cruz daqui a um tempo, voltando com a Série B, estando próximo de uma Série A do que está hoje, poderia cobrar valores próximos a disso, e por isso que, na minha opinião, acaba que valoriza e foi bom no final para todo mundo. E será que os clubes pensam dessa forma? Pensam em ver a SAF? Onde, sinceramente, o Sport e o Santa Cruz estão bem inclinados para virar clube empresa. Não é à toa que, na minha opinião, vão ser os dois próximos clubes do Nordeste a tomar esse passo. Até eu vou deixar essa entrevista aqui, valeu demais a CNN Sports, lá no dia 13 de abril, recente, né? Tô gravando esse vídeo dia 19, tá aqui, Presidente do Sport crava SAF no clube, não vejo outra alternativa. Então, valeu demais aí, onde ele fala o seguinte, eu não vejo outra alternativa. Se a gente for viver apenas das receitas de televisionamento ou no máximo de um patrocínio de camisa, a gente nunca vai chegar no volume expressivo como times como o Flamengo. Junto com o Flamengo você tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o próprio Atlético Mineiro, são times que têm receitas gigantescas que a gente nunca vai conseguir chegar nesse patamar se a gente não tiver um investidor. E ainda ele fala um pouco sobre essa questão da cultura e até em relação às dívidas, onde o mandatário contratou uma auditoria que apontou um endividamento no esporte de R$330 milhões. E a previsão é de que no final desse ano o clube tem uma diminuição drástica nas suas dívidas para 148 milhões. Onde ele fala o seguinte, o esporte tem uma cultura arraigada nas suas veias e é um time que sempre gosta de jogar propositalmente no ataque. E esse investidor não pode chegar e querer fazer algo diferente daquilo que a torcida não gosta e pede. Então, esse é um desafio, fazer um alinhamento de objetivos onde a gente possa ganhar desportivamente e onde o investidor possa também ter a volta de parte dos lucros que podem ser feitas, complementou aí o Yuri Romão, e ainda fala também um pouco sobre essa questão do Norte e Sudeste, onde a receita do clube deve gerar em torno de R$110 milhões, sem levar em consideração a receita não recorrente. E só para você ter uma noção, o mesmo cálculo do Flamengo desse ano é basicamente 10 vezes maior, seria 10% da receita, R$1 bilhão e 300 milhões. Ele afirma que a única forma de chegar para os clubes de Pernambuco, Alagoas, Bahia, enfim, seria a chegada de investidores com uma forma de conseguir acompanhar até o ponto de vista competitivo essas equipes maiores que estão no eixo em si. E aí ele ainda fala sobre isso, e o Sport teve alguns encaminhamentos interessantes, onde está aqui, matéria no último dia 18, ontem basicamente, Sport abre caminho para a SAF e consórcio irá avaliar o tamanho do clube, Então, esse consórcio contratado, valeu demais ao portal Cassius Repoli, faz um ótimo trabalho aqui também em relação à SAF, onde ele fala sobre essa questão que, o consórcio vai criar um modelo econômico de futura SAF e avaliar também, onde vai ser a constituição da SAF do esporte será feita após um novo laudo de avaliação de todos os ativos do clube, e o documento será protegido por um consórcio de duas empresas, que no caso uma consultoria, essas duas aqui que estão destacadas, e uma financeira, que será o Itaú, Bradesco, Bank of America ou Citibank. Então, podendo dar chance a outro nome de primeira linha. E essa avaliação, então, vai ter o intuito de levantar em relação aos valores da SAF e tudo mais,
e até que ele destaca, né, qual será a primeira SAF no trio de ferro, que eu vou comentar aqui um pouco com vocês sobre essas questões, né, envolvendo daqui a pouco a outra equipe de Pernambuco, que é o Santa Cruz. E também teve essa mudança do estatuto, que é muito importante, algo que o Santa Cruz ainda não fez, que aqui, ó, ontem também, Conselho aprova mudanças no estatuto e esporte abre caminho para a SAF. Então, notícia bem importante, mostrando que o esporte está realmente um pé, né, de virar um clube empresa e certamente agora vai em busca, né, de investidores, tendo em mente o tamanho da sua dívida, a redução e expectativa de faturamento nesse ano, fazendo uma boa gestão com o Yuri Romão e agora, né, vai para esse próximo passo. Eu vou deixar aqui então agora essas informações sobre o Santa Cruz antes de compararmos o valor. Tá aqui, ó. Através de nota, Santa Cruz esclarece dúvidas sobre a SAF e aqui, ó, buscamos realizar a negociação em 2024. Essa informação ainda no início desse ano, com o atual presidente Bruno Rodrigues, onde ele sempre veio batendo nessa tecla, antes do início do estadual, de que nesse ano o Santa Cruz iria virar uma SAF também. Ó. Há um consenso interno sobre a necessidade de chegar com o processo da SAF como forma de viabilizar o processo de profissionalização e de recuperação judicial do clube. É a nossa prioridade máxima. A direção está prospectando ativamente parceiros interessados, buscando realizar a negociação no presente ano de 2024 e nenhum processo de consolidação da SAF será realizado sem a devida análise e aprovação do Conselho e dos sócios via Assembleia Geral Extraordinária, que apesar disso, né, aparecendo uma boa proposta, a tendência é inclusive que avance. E até mesmo o Albertinho dos Anjos revelou detalhes sobre essa negociação com investidores da SAF do Santa Cruz. Inclusive na tela final vou deixar um vídeo do meu outro canal, o Black Carton, onde por lá eu trago notícias dos clubes fora do eixo, muitos clubes do norte e do nordeste do país, onde eu falei só sobre essa questão, né, que seria o Banco BRB um dos interessados, e até o Albertinho dos Anjos fala sobre algumas outras conversas que teve sobre esse tema com o presidente, o Bruno Rodrigues, envolvendo a SAF. Então ele foi lá e comentou o seguinte, ó: nesse momento a gente vem trabalhando e eu venho me encontrando com o Bruno Rodrigues praticamente semanalmente. Então, um trabalho dinâmico no Santa Cruz, a gente tem tentado ajudar com a dinâmica da SAF. E eu acho que a única solução hoje para o Santa Cruz, ou para qualquer clube do Brasil e do mundo, hoje você precisa abrir o capital para o clube, para investidores que venha profissionalizar e você não ser mais um clube amador, né? Não pode ser mais. Nesse processo, a gente vem trabalhando intensamente e a SAF não está esquecida, pelo contrário, está muito intenso o nosso trabalho e eu venho viajando e conversando e a gente vem desenhando exatamente esse projeto para apresentar o Santa Cruz. Essa semana, inclusive, tive uma conversa muito boa com o Bruno e tivemos uma conversa com esse fundo de investimento. Nós estamos desenhando mais alguns detalhes e logo em breve a gente vai estar apresentando para a Nação Coral. Então, ele ainda completa dizendo sobre algumas outras questões, envolvendo a SAF aqui e tudo mais. Só que a grande questão que eu vejo é o seguinte, né? Acho que se fosse para apontar um time que vai virar SAF primeiro, na minha opinião, vai ser o Santa Cruz por conta da necessidade mesmo, né? O clube não tem divisão para esse ano, garantiu a vaga na Série D do ano que vem, já é um primeiro passo, mas acho que por ser o principal objetivo do clube vai ser o Santa Cruz. Porém, o esporte tendo essa aprovação, que ainda o Santa Cruz não tem, aprovação no estatuto, né? Eu acho que também está próximo, mas na minha opinião daqui para o final do ano que vai ter mais essa consolidação. Por um lado, o Santa Cruz já tem próximo seus investidores e por um lado o esporte já tem o seu conselho aprovado e a mudança do estatuto. Então, na minha opinião, pode ser que talvez até os dois formem ali a SAF no mesmo prazo, mas acredito que do Santa Cruz vai sair primeiramente, até pela falta, né, de objetivos daqui para o final da temporada. O esporte ainda vai ter a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora então quero comentar sobre essa questão, né, dos rankings dos times mais valiosos do Brasil. Lembrando que, na minha opinião, esses valores aqui estão bem desatualizados, não levando em consideração, por exemplo, o valor total do clube. Eles estão considerando mais em relação ao valor de marca e também a sua infraestrutura, que de certo ponto eles consideram, por exemplo, o estádio, centro de treinamentos, mas não totalmente. Eu vou comentar aqui com vocês, ó. Valeu demais a Sports Valley, que sempre faz levantamentos como esse, e a CNN Brasil. Tá aqui, ó, os times mais valiosos que eu vou deixar. Os primeiros, obviamente, né, já era de se esperar, ó, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, Red Bull, enfim. O mais valioso, o Flamengo, 4 bilhões e 500 milhões de reais, quase 1 bilhão de dólares, e aparece aqui o Sport, então, em 18º colocado, avaliado em 468 milhões de reais, inclusive na frente do Bahia SAF, tá? De 459 milhões de reais. Então dá pra ver que exatamente que não é um valor, por exemplo, cravado, porque igual mostrei aqui no início do vídeo, o Grupo City vai pagar quase 1 bilhão de reais, mas leva alguns outros pontos em consideração, e nesse ranking aqui, o Sport ficaria então como o segundo clube no futebol nordestino mais bem avaliado, atrás apenas do Fortaleza, 636 milhões, que está na Série A, quase que empatado, né, com o Bahia, que já virou SAF e também está na Série A do Brasileirão. Tem outro time bem ranqueado, que é o próprio Ceará, 420 milhões de reais,
na frente, né, inclusive o Sport, de alguns clubes na primeira divisão, como Atlético Goianiense, Cuiabá, e é isso, né, são esses. E o Santa Cruz aparece aqui então, ó, no valor próximo de 263 milhões de reais, quase que a metade. Só que na minha opinião, tanto o Santa Cruz, aqui em 25º, na frente de alguns clubes, inclusive o próprio rival, o Náutico, né, 246 milhões, na minha opinião esse valor está bem baixo. Não considero, por exemplo, um valor que eu acho realista para esses clubes. Quanto você acha então que valeria, Gustavo? Você acha que, igual nesse ranking aqui, coloca o Sport como o dobro de valor de mercado do Santa Cruz? Você concorda? Olha, eu acho que até é difícil discordar por conta dessa questão do Santa Cruz não ter uma divisão para disputar hoje. Porque, por exemplo, se o Santa Cruz estivesse, como sempre esteve na Série A, no mínimo numa Série B, por exemplo, tanto o Sport quanto o Santa Cruz, colocando os dois hoje na Série B, na minha opinião, eles seriam negociados por valores muito próximos. Porque, igual eu falei, né? A partir do momento que o Bahia vira SAF e é vendido por 1 bilhão, o Vitória não vai virar um clube empresa e ser vendido por 500 milhões de reais. Não tem como, né? Você já coloca ali para o seu investidor que você quer um valor próximo do que o rival que foi comprado, porque senão já começa desagradando a torcida. Então, não, acho que o Sport vale mais, não, acho que o Santa Cruz tem mais história e vale mais. Deixando essa questão de lado e colocando os dois clubes numa divisão parecidas, na minha opinião, os dois têm um valor de mercado quase que igual. O que tomar a primeira decisão de virar SAF, o Sport vendido por 1 bilhão. Vai passar 1 ano, 2 anos, o Santa Cruz vai ser vendido por um valor maior para agradar a torcida e esse investidor, né? Então, acho que vai ser próximo disso. Mas hoje, como o Sport está na Série B, uma expectativa de subir para a Série A, eu colocaria um valor próximo entre 750 milhões a 1 bilhão de reais tranquilamente, tá? Eu acho que tem sim esse potencial. Já o Santa Cruz, não tendo divisão só para o ano que vem, eu diria que pelo menos 450 milhões a 650 milhões de reais. Pode ser que seja um valor menos do que isso, Gustavo? Pode, tipo, 400 milhões de reais, ok. Só que eu acho que 263 milhões não faz o menor sentido, até porque esse valor não chega de uma vez, né? Tanto para o Sport quanto para o Santa Cruz. Não é 1 bilhão e chega amanhã no Pix, no Nubank. Não é isso. Acaba que, 263 milhões, esse investidor vai ter, por exemplo, 6 anos para investir esse dinheiro. É muito tempo e é investimento bem baixo por temporada. Então, 400 milhões, 500 milhões, eu acho um valor justo e o Sport valendo ali quase que o dobro, muito por conta de estar hoje numa Série B e o Santa Cruz ainda tendo que disputar a Série D do Brasileirão. Mas é algo que poderia se inverter em 2 anos e meio, né, com o Santa Cruz conseguindo subir para uma Série B pelo menos, e o Sport, a partir do momento que se subisse, por exemplo, para a Série A, com certeza valeria muito mais a sua SAF do que hoje estando na Série B do Brasileiro. Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se concorda comigo, concorda com essa análise também, quanto que você acha que seria um valor justo, né, para as equipes aí de Pernambuco, tanto o Náutico, o Sport, Santa Cruz, em relação à SAF. E vou deixar também outras sugestões de conteúdos. O torcedor do Santa Cruz já trouxe esse vídeo aqui falando sobre o Banco BRB, que história é essa que pode comprar. Trouxe um vídeo lá no meu outro canal, vai lá conferir no Black Cartel. E o torcedor do Sport também tem vários outros vídeos que trouxemos recentemente, inclusive envolvendo essa questão da SAF. Valeu, galera!